casa bonita, comida e diversão no clima de festão, casa bonita. E quem falou que eu vou te convidar? Até onde você iria para ir a um aniversário em um restaurante mexicano? Para Eric Cartman, a resposta é simples. Até os limites mais insanos da manipulação e da mentira. No episódio Casa Bonita, um dos mais cultuados e engraçados de South Park, vemos Cartman arquitetar um plano tão absurdo quanto genial. Ele literalmente sequestra o Butters só para garantir um lugar no aniversário do Kyle, que acontecerá em um restaurante temático mexicano chamado Casa Bonita. Cartman não foi convidado, e isso o consome. E quando Kyle decide levar o Butters no lugar dele por conta do comportamento antissemita constante do próprio, nasce um dos arcos mais memoráveis da série. Mas o que parece uma simples birra de criança logo escala para um plano de nível apocalíptico, onde o Cartman convence o Butters de que a Terra será atingida por um meteoro e o tranca num abrigo por dias. E hoje nós vamos revisitar essa pérola do humor negro e do absurdo, explorando cada detalhe da trama, com comentários dos bastidores, comparações com outros episódios e algumas curiosidades inacreditáveis sobre o restaurante real que inspirou tudo isso. Então se prepara e vamos juntos destrinchar esse episódio. Tudo começa com uma cena aparentemente comum. Os garotos estão assistindo TV, quando Kyle chega empolgado com uma novidade. Sua mãe vai levá-lo junto com 3 amigos para comemorar seu aniversário no restaurante Casa Bonita. Cartman imediatamente explode de empolgação. Ele canta e dança. Mas a realidade logo vem à tona quando Kyle diz que, em vez dele, vai levar o Butters. Sua mãe disse pra convidar 3 amigos. 3 amigos. Você não é meu amigo. A reação do Cartman é imediata. Ele não entende por que foi excluído, até que o Kyle o lembra do óbvio. Cartman vive o provocando, especialmente com piadas ofensivas sobre a sua origem judaica. Nesse momento, o roteiro faz questão de trazer uma espécie de melhores momentos das ofensas antissemitas como uma resposta hilária e desconfortável à tentativa de negação do Cartman, o que não apenas reforça o humor ácido da série, como também evidencia a memória seletiva e egocêntrica do personagem. Caio, quando é que foi que eu te sacanei por ser judeu? Ah, é? Você é um judeu, babaca, você é um judeu? Cala a boca, judeu, se diverte, manda mais judeu, te falei que judeu não tem ritmo. Vai tomar no cu, Carmen. É a partir desse momento que nasce a obsessão. Cartman não quer apenas ir à festa. Ele precisa. A Casa Bonita representa algo maior. Um paraíso infantil. Uma recompensa inalcançável. Um símbolo de tudo que ele acha que merece, independente dos seus atos. E é aqui que o episódio ganha força. O desejo do Cartman não é só cômico, é patológico. É impossível ignorar o paralelo do episódio com os próprios criadores da série, Trey Parker e Matt Stone, que cresceram no Colorado e frequentavam a verdadeira Casa Bonita quando crianças. Essa ligação emocional explica por que o restaurante é retratado quase como um santuário sagrado. Um espaço mítico na mente de uma criança, mas também uma relíquia cultural para os adultos nostálgicos. E para o Cartman, não ir para a Casa Bonita é mais que uma exclusão. É uma injustiça que ele está disposto a corrigir a qualquer custo. Depois de perceber que a sua reputação arruinou sua chance de ser convidado para o aniversário do Kyle, Cartman tenta algo praticamente inédito: ser legal. Claro que, vindo dele, isso se transforma numa paródia desastrosa de empatia. A primeira tentativa é tão superficial que beira o constrangimento. Ele apenas troca a roupa por um suéter mais amigável, achando que isso já é suficiente para convencer o Kyle. Ser legal não é isso. Isso aí é só vestir um suéter legal. Eu não sei qual é a diferença. E é aqui que o episódio começa a mostrar o seu verdadeiro charme cômico, que é o Cartman tentando decifrar o que significa ser uma boa pessoa, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Ele então procura o Jimmy, pedindo dicas de como ser genuinamente legal. Jimmy tenta ensinar a arte de contar piadas e histórias divertidas, mas mal consegue terminar a frase antes de levar um soco. Cartman parte para a agressão, fingindo que está defendendo Kyle. Mas claro que o Kyle não cai nessa. Toma esse, mais isso! Nunca mais fale mal do Caio, porra! Ele é meu amigo! Se você falar que comeu a mãe dele de novo, eu vou te dar mais porrada, tá ouvindo? Depois de bater em Jimmy em uma tentativa completamente equivocada de parecer legal, Cartman está no refeitório, olhando para Kyle, Stan, Kenny e Butters, que conversam animados sobre a ida à Casa Bonita. A cena mostra o Cartman isolado, com um olhar triste e frustrado, um raro momento de vulnerabilidade. É quando ele decide dar a sua última cartada.
se aproximar do Kyle e demonstrar arrependimento genuíno. Pela primeira vez, ele fala com honestidade, ou pelo menos finge bem. Ele diz que lamenta pelo jeito como trata o Kyle. Reconhece que eles já passaram por muita coisa juntos e que, mesmo não sendo amigos, espera que as coisas fiquem de boa entre eles. Kyle, então, sensibilizado, ou talvez apenas surpreso com o comportamento inesperado de Cartman, responde que ainda vai levar o Butters, mas que, se por algum motivo Butters não puder ir, Cartman pode ficar com a vaga. E é aí que o Cartman enxerga a brecha perfeita. O plano nasce no exato momento em que ele percebe que só precisa tirar o Butters do caminho. O que vem a seguir é uma das tramóias mais absurdas de toda a série. Cartman cria uma narrativa apocalíptica com direito a meteoro gigante, fim do mundo e abrigo nuclear. Ele engana o Butters usando um telescópio, papel alumínio e um falso cálculo astronômico para convencê-lo de que um meteoro está prestes a atingir a Terra. Mas não tô vendo nada. Espera aí. Meu Deus, eu tô vendo. É um meteoro, meu Deus. Desesperado, Butters acredita e Cartman o tranca no bunker do Jimbo, abastecido com ração e água, para sobreviver a uma suposta catástrofe global. A sequência é de uma genialidade cômica absurda. O contraste entre a pureza do Butters e a frieza manipuladora do Cartman torna tudo tão hilário quanto trágico. E para completar o teatro, Cartman se despede com um discurso emotivo, dizendo que agora cabe ao Butters repopular a Terra. Se eu não conseguir votar com os outros, você será o responsável de repopular a Terra. Mas eu estou sozinho aqui. Como é que eu vou repopular? Você sabe, com seu pinto. Com Butters convenientemente fora de cena, Cartman retorna à casa do Kyle, no momento exato em que todos estão prontos para sair rumo à Casa Bonita. Ele chega com um presente de aniversário nas mãos e o discurso ensaiado na ponta da língua. Kyle, surpreso com o sumiço do Butters, se vê obrigado a tomar uma decisão rápida. E tudo funciona exatamente conforme o plano do Cartman. Com aquele jeito de quem não quer nada, ele aproveita o timing perfeito. Ele não força a situação, só se mostra presente e receptivo. É então que o Kyle diz a frase que sacramenta o golpe. Espera aí, Carmen. Sim? O Butters não apareceu. Você quer ir à Casa Bonita com a gente? Essa cena é um exemplo brilhante de como Cartman é capaz de manipular cada detalhe com maestria. Sua leitura emocional das pessoas, ainda que distorcida por intenções egoístas, é quase cirúrgica. Ele sabe o quanto ceder, o quanto agir, e o momento exato de parecer vulnerável. E agora, com tudo pronto, Cartman está prestes a conseguir o que queria desde o começo. A sua entrada triunfal no paraíso chamado Casa Bonita. Mas pouco antes de saírem, os pais de Butters chegam à casa do Kyle, desesperados. Eles informam que o filho está desaparecido desde a noite anterior e que já acionaram a polícia. O clima então muda instantaneamente. Kyle, que até então estava prestes a comemorar o aniversário, se vê na obrigação de cancelar a festa e ajudar nas buscas para encontrar o Butters. Stan e Kenny também aderem à missão. Já o Cartman, tentando disfarçar o desespero, finge surpresa e compaixão com o sumiço do amigo. Ele até tenta fazer com que o Kyle mude de ideia e volte a querer ir para a Casa Bonita, mas claro que não dá certo, e ele se vê obrigado a mudar os planos. Cara, que merda. Cara, que merda mesmo, hein? Então, vamos nessa, galera. Não, cara. Não posso ir a uma festa de aniversário enquanto o Butters está desaparecido. É meio estranho. Enquanto todos em South Park se mobilizam para encontrar o garoto desaparecido, Cartman segue alimentando a sua farsa com uma dedicação invejável. Ele volta ao abrigo com roupas rasgadas e expressão de exaustão, fingindo que a Terra já foi atingida pelo meteoro. Afirmando que tudo lá fora agora é um deserto radioativo, habitado por canibais, ele convence o Butters a continuar escondido, prometendo que um dia as coisas vão melhorar. Mas só depois do próximo sábado, é claro, o dia da festa na Casa Bonita. É melhor você esperar baixar a radiação. Provavelmente na próxima semana, depois de sábado. A mentira ganha novas camadas quando as buscas pelo Butters se expandem aos bunkers. E é então que o Cartman decide que o abrigo não é mais seguro. Ele leva o Butters vendado até um posto de gasolina abandonado, imita sons de canibais, inventa lutas contra eles e até finge que teve a sua mão comida. E em mais um dos momentos surreais do episódio, ele tranca o Butters em uma velha geladeira, dizendo que aquilo o protegerá da radiação. E então quebra a maçaneta, para ninguém conseguir abrir. O nível de comprometimento dele com a mentira é tão ridículo quanto genial. É nesse ponto que o humor negro de South Park brilha. A série mistura elementos trágicos e absurdos de forma tão fluida que o espectador ri e se choca ao mesmo tempo. E o Butters, sempre ingênuo, continua respondendo com afeto.
Ele acredita em tudo. Eric, você é o melhor amigo que eu tenho. Eu te amo. Ao ser levado dentro da geladeira velha para o lixão da cidade e acreditando que o mundo acabou, Burris tenta reconstruir a civilização ao lado de um cachorro de rua, criando uma nova sociedade. O que só reforça o quão longe a mentira do Cartman foi e o quanto Burris está à mercê do caos sem sequer suspeitar. Esse não é o primeiro e nem o último episódio em que o Cartman manipulou o Burris. Em outros episódios memoráveis, como em O Incastigável ou no Incrível E, Burris é enganado de formas igualmente cruéis. Mas em Casa Bonita, o contraste entre a sinceridade dele e a frieza do Cartman atinge um novo nível. É trágico, cômico e inesquecível. E finalmente chega o grande dia. Vestido com seu melhor traje, Cartman está prestes a realizar seu grande sonho: visitar a Casa Bonita. Tudo corre conforme o plano, com Burris desaparecido e todos os outros acreditando que foi apenas um mal-entendido. Cartman entra no carro com os outros, rumo ao restaurante temático mexicano mais icônico do Colorado. Enquanto isso, no lixão da cidade, Burris é encontrado por uma funcionária do local. Sujo, confuso e ainda acreditando que está em um mundo pós-apocalíptico, ele é informado de que todos estão procurando por ele há dias. Já no estacionamento da Casa Bonita, os garotos se preparam para entrar no restaurante, quando Sheila recebe uma ligação. É sobre o Burris. Ele foi encontrado, e o mais chocante, tudo indica que o Cartman esteve por trás do desaparecimento. O sonho desmorona em tempo real. Todos se viram para Cartman. A expressão de vitória dele some por um segundo, só para dar lugar a uma última tentativa desesperada de evitar o inevitável. E, sem pensar duas vezes, ele agarra o Kyle e o segura na frente do corpo como um escudo humano. Fiquem parados! Cartman, para com isso! Eu vou na Casa Bonita! Em um movimento rápido, quando ele ouve as sirenes da polícia, Cartman empurra o Kyle e dispara correndo para dentro do restaurante. A partir daí, o episódio mergulha em uma sequência frenética e hilária. Cartman corre como louco pelos corredores temáticos da Casa Bonita, tentando viver em segundos tudo o que planejou. Ele tenta aproveitar tudo ao máximo, antes de ser finalmente interceptado pelos garotos e pela polícia. É uma amostra da sua impulsividade e do seu egoísmo absoluto. Ele prefere viver intensamente por 30 segundos do que encarar as consequências dos seus atos. É o Cartman na sua forma mais pura. Enfim encurralado, ele pula na cachoeira e sai boiando pela água. Nesse momento, o policial resume perfeitamente o caos que o Cartman causou. Mobilizou a cidade inteira, fez os pais de Burris entrarem em desespero, mentiu, manipulou e vai parar numa detenção juvenil. E é nesse momento que o episódio entrega o seu soco final, uma das frases mais memoráveis da série. Quando o policial pergunta se tudo isso valeu a pena, Cartman, sem hesitar, responde: Você fez com que uma cidade inteira entrasse em pânico, perdeu todos seus amigos e agora vai para a FEBEM por uma semana. Valeu a pena? Só valeu. É a confirmação de algo que todos já sabiam, mas que ainda choca. Cartman não tem nenhum arrependimento. Ele vive para o agora, para a gratificação imediata, mesmo que isso custe a confiança dos amigos, a paz da cidade ou a segurança do Burris. É uma celebração cínica do egoísmo levado ao extremo. E é por isso que, mesmo punido, ele sai vitorioso na própria mente. Porque, no fundo, ele conseguiu o que queria. O episódio Casa Bonita não é apenas uma comédia genial. Ele funciona como uma aula sobre construção de personagens extremos. Cartman representa a amoralidade em sua forma mais pura. Ele não age por maldade tradicional, mas por uma lógica própria, centrada em desejos imediatos e satisfação pessoal, independente das consequências. Ele não é um vilão clássico. É uma criança com poder demais e consciência de menos. Burris, por outro lado, é o oposto absoluto. Ele acredita nas pessoas, confia até quando tudo parece errado e representa a inocência que insiste em existir, mesmo em um mundo cínico. A interação entre os dois é como um experimento social constante. Assim como no episódio Scott Tenorman deve morrer, onde o Cartman planeja uma vingança bizarra com um final chocante. Casa Bonita mostra como a série utiliza situações absurdas para criticar comportamentos reais, especialmente a capacidade humana de se convencer de que está certa, mesmo quando claramente não está. Nos bastidores, o episódio guarda ainda mais situações inusitadas.
A Casa Bonita, restaurante real localizado no Colorado, experimentou um aumento significativo de visitas após a exibição do episódio. A conexão foi tão grande que, anos depois, em 2021, Trey Parker e Matt Stone compraram o restaurante e o reformaram. A influência foi tamanha que muitos visitantes iam ao local exclusivamente por causa de South Park. Mas, no fim das contas, Casa Bonita é mais do que uma história sobre um restaurante temático. É um retrato afiado de como a obsessão e o egoísmo podem transformar uma simples festa infantil em uma operação de mentira, sequestro e caos. É South Park em sua melhor forma, exagerado, provocador, hilário e, ao mesmo tempo, extremamente preciso em sua crítica social. O episódio se tornou um clássico, porque sintetiza tudo o que a série sabe fazer de melhor: transformar o cotidiano infantil em um campo de batalha moral, e rir disso com a honestidade brutal que só South Park se permite ter. E agora eu quero saber de você. Você iria tão longe quanto Cartman por uma festa de aniversário na Casa Bonita? Conta pra mim aí nos comentários. E se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar nos vídeos que vão aparecer aí na sua tela. Tem muito mais South Park pra gente analisar juntos. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Eu não vou te levar na Casa Bonita. Vá te fuder, Caio! Tomara que você morra, viado!